Boa tarde, gente. Meu nome é Esté Cordeiro. Eu sou aluna do 6º período de Letras da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, e um pouquinho de longe. E o que eu vou apresentar aqui é um trabalho de iniciação científica que eu concluí agora em agosto. E o nome da minha orientadora é Claudiana Nazeste, também professora da UEA. E o título do trabalho é Gêneros da Desinformação, uma análise linguística discursiva das fake news. Então, basicamente, apresentando o nosso projeto, a nossa proposta é analisar as notícias falsas, que nós conhecemos mais como fake news, como uma forma, enfocando nas características linguísticas e discursivas mais marcantes desses textos. Então, aqui, basicamente, são os nossos objetivos específicos, que são basicamente descrever, a partir da teoria dialógica do discurso de Bakhtin, as notícias falsas, mas não apenas enfocando na notícia falsa, analisando também a notícia que a gente considera verdadeira. E esse é um debate que a gente tem tido aqui no evento também, essa questão de verdade. Então, existe sempre essa análise comparativa, dos textos, das notícias falsas, dos textos falsos e das notícias verdadeiras. Então, para isso, a gente fez a descrição dos dois gêneros, E aí, a nossa hipótese, que foi confirmada, é que esses textos eles têm características em comum e características, pontos distintivos. E por isso a gente consegue caracterizá-lo, percebê-lo, identificá-lo, no caso. Então, nessa proposta, a gente inseriu esses textos, no que a gente chamou provisoriamente de esfera da desinformação, visto que as notícias falsas elas têm esse intuito não de informar, mas de desinformar mesmo. Então, nessa perspectiva, esses gêneros eles dividem lugar com outros gêneros, que não só aquele em sentido estrito, aqueles que guardam uma certa semelhança de composição, de estilo, de conteúdo temático. Então, existem outros diversos gêneros, que é o que eu vou falar um pouquinho mais depois. Então, a gente foi motivado, nossa pesquisa começou em 2018, em agosto, que é um período de eleições, como a gente sabe. Então, a gente estimava que haveria uma grande produção de fake news, e foi o que de fato aconteceu. Então, também a gente estimou que os candidatos teriam uma certa vantagem ou desvantagem dependendo dessas notícias, e também foi o que de fato aconteceu. Então, a gente tem aí a experiência de 2016 nos Estados Unidos e a gente tem a experiência de 2018 aqui no Brasil. Então, foi uma das motivações também. Então, também tem uma importância teórica, uma vez que a gente pode considerar esse um gênero novo, um gênero discursivo novo. Então, ele tem uma carência de elucidação, uma carência de descrição mesmo, visto que, como eu já falei, é um gênero emergente, e também tem uma função social, daqueles que defendem a verdade, mesmo que isso seja discutível. Então, é uma forma, de fornecer meios para o reconhecimento desses textos também. Então, só falando do referencial, a gente segue a teoria dialógica do discurso de Bakhtin. Então, a gente analisa o conteúdo temático, a forma composicional e os recursos linguísticos discursivos. Mas não só isso, a gente perpassa também por questões sociais, como eu já falei. Então, a gente analisa a figura do destinatário, a gente analisa a intencionalidade discursiva também. Então, a gente usou sobretudo o conceito de gêneros discursivos mesmo. E algumas teorias da comunicação, alguns manuais de jornalismo. Então, aqui a gente fez a análise do gênero discursivo notícia, que, como a gente sabe, é composto pela pirâmide invertida. Acho que todo mundo conhece essa pirâmide. E o que a gente caracterizou é que essa notícia, esse gênero notícia, é constituído pelo estilo objetivo neutro, que isso vai fazer uma grande diferença quando a gente for comparar. Então, aqui, a partir desse conceito de uma leitura que a gente fez logo no início do projeto, da revista UNO, nessa edição é A Era da Pós-Verdade, Realidade versus Percepção, a gente encontrou esse conceito de desinformação, Então, a pós-verdade, o pós-jornalismo é descrito como a arma política da desinformação. E a partir dessa leitura, a gente... Pode voltar? A gente definiu um conceito mais amplo, que são os gêneros da desinformação. Então, aqui, como eu falei, o gênero notícia, ele divide espaço com outros tipos de fake news. Então, existem vários tipos de fake news,
Então, como eu falei, as fake news elas se materializam em diversos gêneros e são gêneros emergentes com formato que possibilita o compartilhamento e que ainda não foram descritos. Então a gente vai ter fake news em formato de áudio, a gente vai ter fake news principalmente em formato de mensagem no WhatsApp, a gente vai ter postagens no Facebook, tweets e tantos outros. Mas o nosso foco era na notícia stricto sensu. Então esses foram o... Pode passar. Esses foram os blogs, sites que a gente coletou, né, que vocês estão vendo aí. Foram 12 notícias coletadas. Alguns sites estão fora do ar, porque a gente tem essa característica na internet, né, de sair fora do ar, de ser apagado. Então, já partindo para análise, como eu falei, a gente analisa os 3 elementos do gênero: conteúdo temático, estrutura composicional e recursos linguísticos e estilísticos. Então, o primeiro elemento é a estrutura composicional. A gente percebeu que nenhuma das notícias, no caso as 12 notícias, não tinham um título auxiliar, o que aparece em todas as notícias verdadeiras. Então, era de cara um elemento que não aparecia. Em relação ao estilo verbal, nós encontramos várias evidências, várias características. Então, o primeiro que mais aparece são adjetivações. Eu estou trazendo alguns exemplos, vocês podem ler, que são aquele juízo de valor posto no texto. Então, aqui eu coloquei poste, medíocre, desprezível, que são alguns adjetivos que apareciam nessas notícias. Também palavras de cunho ideológico político, que, seguindo o manual da Grandin, são também considerados adjetivos, porque geralmente o que a gente usa são o partido entre parênteses, né, e não se é de ultradireita, se é conservador, se é de esquerda, se é comunista. E aí também verbos em primeira pessoa, dúvidas e hipóteses, que a gente tem o suposto ou se, e verbos no futuro. A gente tem essa questão do pagadores de impostos, povo, como uma forma de inserir o leitor se identificar com esse povo, com esse pagador de imposto, e ocorrer a questão da indignação, né? Essa apelação para esses sentimentos, ficar com raiva e querer compartilhar e tudo mais. E também a gente tem a questão das fontes não especificadas, fontes generalizadas. Então a gente tem pesquisas de opinião pública, a gente tem entidades representativas, mas a gente não sabe quem são essas entidades, a gente não sabe que pesquisa que é essa. Enfim, não são especificadas, e tem algumas expressões populares e grosseiras, nesse caso trocando miúdos, que é uma expressão popular, e comia fezes, que é uma expressão grosseira que a gente encontrou. E aqui são outros tipos que não eram o nosso foco, mas que a gente encontrou também, que são as montagens, que a gente até apareceu em algumas apresentações, que tem algumas características básicas, mas acho que não vai dar para falar um pouco sobre isso. Aparecem em formas de tweets e aparecem em formas de mensagens do WhatsApp. Então, considerações finais, né? Em relação ao conteúdo temático, a gente não encontrou um ponto que diferenciava, né? Uma vez que eles traziam fatos políticos, então não era uma questão que poderia aparecer tanto na notícia verdadeira quanto na falsa, mas a gente encontrou diferenças significativas na estrutura composicional e no estilo. Então, esses textos eles fogem ao princípio e à intencionalidade própria do gênero notícia, visto que são altamente argumentativos. Isso já tá... Pode passar. Eu acho que nem tá. Mas enfim, os tweets, mensagens no WhatsApp. Pode passar? Pode passar? E pode passar também. Então eu vou ler aqui para ser mais rápido. Então, as notícias... a grande maioria possui no nosso caso, né, da nossa coleta, a grande maioria possui uma entonação altamente negativa, ou seja, as notícias depreciam alguma atitude, alguma pessoa ou lado político, com exceção de uma notícia que notifica um vídeo e não um acontecimento. Então, nesse caso, a entonação negativa, que emana do enunciado como um todo, advém de uma certa comunhão ou intimidade que o autor da notícia falsa estabelece com seu destinatário pré-estabelecido. Esse destinatário ele não possui profundo conhecimento sobre os assuntos relatados nas notícias, né? Isso também é discutível, mas observa que essas notícias elas reafirmam suas convicções e depreciam o que para ele deve ser depreciado. Isso pode explicar o fato das fake news terem se tornado um fenômeno mundial e terem se intensificado em uma fase de campanha presidencial como foi a de 2016 nos Estados Unidos.
Todos os textos coletados nessa pesquisa tratam de assuntos políticos e foram publicados também em um momento de pré- e pós-campanha eleitoral no Brasil, mostrando uma forte tentativa de desqualificar e prejudicar os candidatos à presidência. Só mais um pouquinho, só mais um parágrafo. Por essa aproximação, pode passar. Por essa aproximação entre autor e destinatário, que permite uma entonação negativa e o descompromisso com o texto, é que as notícias falsas se encaixam no estilo familiar, que, segundo Bakhtin, tem uma visão de destinatário que foge das hierarquias sociais, ou seja, existe o que ele chamará de franqueza social do discurso, que é o que pode ser observado nas notícias falsas através de elementos linguísticos que se distanciam do estilo objetivo neutro e fogem, né, do proposto por um texto jornalístico marcado principalmente pela impessoalidade, neutralidade e objetividade. Então, essas são minhas referências. Pode passar. E muito obrigada. Muito obrigada.